Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Finalmente mais um vídeo no canal. Fazia tempo que eu não postava um conteúdo completo por aqui. Na verdade eu continuei postando conteúdos menores aqui. Eu trouxe nos shorts alguns conteúdos que vocês devem ter visto, mas um conteúdo completo, com mais tempo de raciocínio, falando com vocês aqui diretamente, não acontecia há mais de um mês, e um dos motivos é justamente o que está escrito aqui. Mês passado foi o meu pior mês operando. Talvez não o pior, mas um dos piores, que me afetou de fato. Alguns fatores eu acabei não tendo bons resultados, pelo contrário. Tá? Então eu vim trazer para vocês e destrinchar quais foram as dificuldades, quais foram os problemas, qual foi o resultado, para que vocês entendam, porque eu acho essencial mostrar para as pessoas que mesmo quem tem experiência no mercado acaba tendo meses ruins. E isso é importante para que você não acabe tendo uma semana, alguns dias ruins, e acabe levando isso em consideração, às vezes, para desistir do mercado e perder o potencial que ele tem. Beleza, pessoal? Então, só para ressaltar, eu continuei postando conteúdo aqui e também no meu Instagram. Vários conteúdos e shorts que eu trouxe lá, aqui, eu levei para lá, e de lá para cá a mesma coisa. Então, se tu quiser acompanhar, convido a seguir o Instagram do canal, a se inscrever no canal, embora eu tenha perdido a frequência ali de mais de um mês, mas eu vou voltar, prometo para vocês. Então, faz essa força aí. Se tu gosta do conteúdo e não assistiu outros, aproveita para se inscrever e acompanhar outros conteúdos que não vão só da parte psicológica, mas também de operacional. E deixem seu like nesse vídeo aqui para fortalecer, porque querendo ou não, abrir os números e abrir essa parte dificultosa do trade normalmente não é todo mundo que faz, pelo contrário, beleza? Mas falando então de resultado, pessoal, o que aconteceu, quais foram os fatores e por que tudo isso impactou no meu mês passado. Já digo para vocês, mês passado eu errei todas as operações. Todas as operações que eu fiz no mês de setembro foram negativas. E por que isso aconteceu? Infelizmente eu deixei fatores externos, fora do trade, família e tudo mais, acabar afetando o meu operacional, a minha mente e o meu psicológico. Isso, querendo ou não, traz um resultado que nunca é positivo. Quando a gente mistura as coisas, não tem como dar certo. Quando a gente não está bem e quer operar, a chance de a gente forçar alguma coisa e dar errado, ela é muito grande. Então o que aconteceu, pessoal? Ainda no mês 8 eu tive um erro, tá? Que foi posicionar essa entrada aqui, é uma só, a mesma operação, com o lote errado. Então eu já finalizei o mês basicamente com uma operação que era para ser super positiva e um resultado que basicamente não me serve de nada, apenas cobria parte dos meus losses, ou seja, um take que eu tive foi o tamanho de uma perda de uma operação, então não me serviu de nada, e eu fechei o mês 8 ainda com uma operação negativa. Isso não me afeta diretamente, mas talvez olhar para esse histórico aqui no momento que eu estava influenciado negativamente, os fatores externos entrando aqui na hora de operar, isso também impactou. Então, por exemplo, essa curva aqui de resultado não era para ser tão pequenininha, por exemplo, era para ter tido nesse período aqui um resultado assim, e aí, claro, uma baixa, querendo ou não, por conta desses trades que foram negativos em sequência. E o que aconteceu? No mês passado, mês 9 aqui, eu errei todos os trades. Eu fiz 4 operações e todas elas foram negativas. Eu acabei, infelizmente, errando todas as operações que eu abri naquele momento. Todas elas foram negativas, foram contrárias à minha expectativa. E é justamente onde a gente começa a ver essa curva aqui se acentuando cada vez mais, pessoal. E isso acontece com todo mundo. Essa é a verdade. Só que eu quero ser transparente e trazer para vocês que isso aconteceu. E os fatores externos entraram no meu operacional, entraram no meu psicológico e fizeram ter esse tipo de resultado. Agora, já mudando para a parte que eu quero abordar com vocês com mais foco, só para que vocês entendam o poder de ter um bom gerenciamento, um operacional correto e a mente certa. Essa semana eu aguardei 2 operações, pessoal. Essa semana eu aguardei 2 operações e se eu tivesse conseguido operar as duas, pego as 2 operações, eu teria não só recuperado tudo que eu perdi no mês passado, tá? Ter recuperado um mês inteiro com uma única operação, como eu teria dobrado o meu resultado. Eu teria 2 vezes o resultado que eu tive no mês passado negativo, já estaria no dobro positivo. Aconteceu isso? Não aconteceu. Para mostrar para vocês, as 2 operações foram essa no NZD-USD e aqui uma no Euro-USD, aconteceram justamente essa semana, só que elas aconteceram de madrugada, pessoal. Elas aconteceram o NZD às 3 da manhã e o Euro, se eu não me engano, ali por volta da meia-noite, 1 hora da manhã. Eu não estava acordado, é óbvio, eu não opero essa hora e nem fico acordado aguardando a operação, mas as duas, o meu racional estava certo.
depois de passar um mês, o final do mês, limpando a mente, consertando a minha visão, eu sei que eu já estava certo, que a minha mente já estava reprogramada, eu abandonei coisas que estavam afetando o meu trade fora do operacional, de fato, como eu comentei, e sabia que o meu racional, a minha visão, continuava certa. E aqui está a prova. Infelizmente não viraram resultado prático e financeiro nesse momento para reverter essa curva aqui e fazer ela virar para o céu, mas eu sei que a minha visão estava certa e no final é isso que importa, beleza? Agora, pessoal, passando para a parte que eu queria comentar para vocês e aprofundar em mais detalhes, que é como vocês passam por isso, porque todo mundo vai passar, até mesmo eu, que tenho experiência no mercado há mais de 5 anos, passo por isso, então digo para vocês, todo mundo vai passar. Agora, a forma como você vai lidar com isso, que é o que realmente importa. E é aqui que eu quero aprofundar, como eu disse, e para que vocês entendam como seguir nesse momento. Beleza, pessoal? Então, falando em relação a medo de ficar de fora, foi o que me fez ter esse tipo de problema. Então, eu tive fatores externos que me trouxeram dificuldade na hora do raciocínio, na hora de abrir as operações da forma que eu realmente opero, da forma que eu realmente trabalho no trade, e o medo de ficar de fora. No momento que eu comecei a ter um resultado negativo, a partir do primeiro, a minha mente já estava mal programada e toda a operação que eu via, ou que estava prestes a carregar, estava prestes a de fato acontecer, eu tinha um medo de ver a oportunidade passar na minha frente e eu ficar de fora. Ou seja, em todas elas eu identifiquei que eu estava me posicionando cedo demais. Eu não estava esperando a configuração de fato acontecer. E aí entra um grave problema, porque a gente começa a se posicionar na hora errada, antecipadamente ao que deveria ser feito. Digo para vocês que o que eu precisei fazer não foi revisitar o meu operacional, porque isso para mim já está claro e certo. E eu digo para vocês, não foquem no operacional. É pouco provável que o erro de vocês esteja aqui, como não era o meu caso. O meu problema estava fora do trade. Eu tive que consertar, dar tempo ao tempo, porque de fato é isso que acontece. É assim que o mundo funciona. O tempo cura qualquer problema que a gente tenha. E eu digo para vocês, era só esperar as oportunidades corretas, dar mais tempo para que o operacional de fato acontecesse, para que tudo se configurasse, para começar a ter resultado, como foi o que eu mostrei para vocês. Infelizmente esses dois aqui eu não consegui operar nessa semana. Eu podia muito bem estar aqui agora mostrando para vocês, falando em um resultado diferente, mas não aconteceu na hora que eu opero. E tudo bem, semana que vem tem operacional de novo, tem operações normalmente, então não tenho por que me preocupar. E essa é a mente que vocês têm que ter, esse tipo de clareza, beleza? E nesse meio tempo, pessoal, é óbvio que eu continuei estudando, mas não operacional, mas fatores psicológicos que levam a gente a ter esse tipo de dificuldade e que eu queria trazer para vocês aqui. A primeira coisa que eu aprendi nesse tempo, e também lembrando várias analogias que o trade tem, querendo ou não, com outros esportes, outras atividades que a gente faz na vida, é que esperar por boas oportunidades nada mais é do que aguardar as cartas certas para ganhar o jogo. Eu fiz questão de escrever isso porque eu aprendi que nesse jogo, a forma de operar, o mercado nada mais é que um jogo de pôquer aqui, pessoal. Eu trouxe isso justamente para fazer essa analogia. Nada mais é do que ter as cartas certas para operar. E o que são as cartas certas no trade? É ter o teu operacional claro, a forma como tu opera, aquela entrada que tu realmente quer pegar, clara, de forma certa, literalmente na sua frente, que não tem como negar que é a oportunidade que tu estava esperando. É isso que é fazer uma operação no mercado financeiro. É enxergar as melhores cartas na tua mão e falar, com essas cartas eu vou me posicionar para tentar ganhar o jogo. É isso que tu faz, é literalmente isso que a gente faz. Então, jogar poker, jogar algum jogo de cartas é literalmente a mesma coisa que fazer uma operação no mercado, beleza? E eu quero muito indicar para vocês que vocês façam isso agora. Eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo esse vídeo aqui, pessoal, sobre o Jesse Livermore. Eu conheci ele por esbarrar aqui no YouTube, tem muito conteúdo sobre trade. E isso aqui é uma série de vídeos que tem nesse canal, que eu vou deixar para vocês. Nesse aqui, em princípio, eu até coloquei ele agora como a minha ferramenta de pré-trade. Eu sempre assisto ele de manhã cedo, antes de fazer as operações, porque ele diz justamente isso. A gente tem que aprender a esperar pelo setup certo. E o que tu precisa fazer para conseguir aguentar esses momentos de espera que às vezes são longos, são demorados. Cara, esse vídeo é sensacional. Ele é incrível, vocês precisam assistir. Mesmo que tu não entenda nada em inglês,
coloca e fica ouvindo, porque uma hora tu vai aprender. Coloca a legenda, tem aqui no YouTube em português, e assiste esse vídeo. Pelo amor de Deus, vocês vão precisar desse tipo de conhecimento. Eu garanto para vocês que vale muito a pena vocês assistirem isso. Tem meia hora e tem vários outros vídeos dele falando sobre isso, então por favor, assistam, isso vai ajudar muito, beleza? E pessoal, o que eu quero fechar aqui para vocês, um conteúdo que eu postei inclusive bastante no Instagram, teve gente que me perguntou e comentou quando eu postei várias fotos do livro ou com algumas citações do livro, que é esse aqui que eu já falei várias vezes para vocês aqui no canal. O Melhor Perdedor Vence. Esse livro, ele é incrível. Ele é um conteúdo que não tem por aí, que aborda talvez alguns outros conteúdos, como, por exemplo, do Mark Douglas, que ele faz vários conteúdos ligados à parte psicológica. O Melhor Perdedor Vence também é, mas eu digo para vocês que, na minha opinião, é ainda melhor. É ainda mais profundo. Então, recomendo muito que vocês leiam esse livro. E digo para vocês, para a gente fechar, nesse jogo, ganha quem aprende e consegue suportar o maior número de derrotas. Isso que parece uma frase de Rocky Balboa, coisa assim, mas é literalmente a verdade. Eu estou aqui agora fazendo um vídeo para vocês, depois de ter tomado 5 loss seguidos, um atrás do outro. E mesmo assim, depois de ver 2 oportunidades perfeitas passarem na minha frente, enquanto eu estava dormindo, infelizmente, eu continuo aqui mostrando para vocês o que aconteceu, dando a cara a tapa e dizendo o que tem que ser feito. Então, nesse jogo, é literalmente isso que importa. É quem consegue aguentar o maior número de derrotas e se manter de pé. É igual uma luta, literalmente. Então, tu pode fazer várias analogias do trade com poker, com quem surfa, que eu fiz um post no Instagram comentando sobre isso, com luta, tudo isso envolve a mesma coisa, a mentalidade e um racional correto. Beleza? E para fechar, algo que eu vi inclusive aqui no Melhor Perdedor Vence, lendo de novo, já é a terceira vez que eu leio ele, é que o trade é igual jogar uma moeda para cima, pessoal. É igual jogar cara ou coroa. É literalmente a mesma coisa. O que a gente faz é apostar que a nossa mão, ou que o que a gente espera seja cara ou coroa. A maior parte dos traders tem um nível de acerto de 50%. Ou seja, ou próximo disso, pelo menos. Ou seja, nada mais é do que jogar uma moeda para cima e esperar o resultado. E mesmo que tu joga a moeda para cima e dê 15 vezes o contrário do que tu espera, ou seja, 15 loss, ou mesmo 15 vitórias, ainda assim, no final de 100 operações, no final de 100 vezes tu jogando a moeda para cima, o resultado vai ser 50. Não tem como fugir, só tem 2 lados, é para cima ou para baixo que o mercado vai. E é literalmente a mesma coisa que jogar uma moeda para cima. A diferença é a forma como tu lida com tudo isso e o operacional em relação a quanto tu vai ganhar quando tu realmente estiver certo e quanto tu vai perder quando estiver errado. Beleza, pessoal? Então, de forma geral é isso e eu espero que de fato ajude vocês, que realmente seja útil todas essas informações, abrir o meu operacional, os meus erros, o que aconteceu aqui, seja algo que vá ajudar vocês a não passar por isso, ou melhor, que quando vocês passarem por isso, porque vão passar, consiga ser da melhor maneira possível. E eu vou aproveitar para comentar algo que eu não ia fazer, mas teve gente que me perguntou recentemente se eu tinha mentoria, se eu tinha conteúdo ligado a essa parte também mental. Eu nunca fiz nada do tipo assim, também não tinha interesse, mas me perguntaram sobre. O que eu vou fazer? Tem no link da descrição um formulário. Não é nada de curso, nem nada do tipo assim. É um formulário para ouvir qual é as dúvidas e dificuldades de vocês, para saber se eu consigo ajudar ou não. Para saber se faz sentido, se alguma coisa que eu consiga acrescentar a mais, além do que tem aqui no YouTube principalmente, vai resolver algum problema seu. Se é às vezes uma conversa, bater um papo, estar mais próximo de alguém com resultado no mercado já pode ser a solução. Então, vou deixar um formulário abaixo para que vocês possam preencher e aí a gente vai bater um papo, provavelmente no WhatsApp, para entender como é que tá a tua situação e se eu consigo ajudar de alguma forma de fato. Beleza? Acho que um contato mais próximo sempre é bom e é legal fazer um network no mercado. Beleza? Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem também o Instagram para mais conteúdos diários por aqui. Beleza? Bons trades para vocês e até o próximo vídeo.